Olá! Nesta nossa aula de número 3, nós vamos falar de elementos da comunicação e funções da linguagem. Este assunto a gente chegou até a trabalhar na sala de aula, nas nossas últimas aulas, né? Mas eu falei muito superficialmente porque a intenção era que nas próximas aulas nós aprofundássemos o que não foi possível, então nós estamos fazendo aqui agora. Então vamos revisar e ao mesmo tempo também aprofundar. Nós temos falado muito do quanto que para se comunicar é necessário levar em conta o contexto, não é mesmo? Tudo aquilo que está em volta, tudo aquilo que faz parte, todos os elementos que estão ali presentes. Isso até eu comentei na parte 2 da aula 1 e eu disse que depois nós iríamos tratar um pouco mais sobre estes elementos. É agora o momento. Né? Todos eles têm que estar muito bem pensados, muito bem considerados, muito bem analisados para que a comunicação aconteça da forma que se é desejada. Nós temos quantos elementos envolvidos mesmo na comunicação? Vamos ver se vocês lembram. São 6 elementos. 3 vocês já conhecem, lá atrás, sobre pessoas do discurso. Vamos ver qual é o primeiro? Isso mesmo, o emissor. Quem é ele? O transmissor da mensagem, né? Quem vem na sequência? O receptor, a quem a mensagem está sendo dirigida. E aqui eu chamo a atenção que esse tipo de mensagem pode ser qualquer tipo, seja ela falada, seja ela escrita, ou seja por meio de simbologias variadas. Cores, formas, sons, imagens, não importa, ok? Depois, o que é que nós temos na sequência? Sim, nós temos a mensagem, só que aqui nós vamos colocar uma outra coisinha antes, que é o referente. O referente se refere ao tipo de mensagem, né? Que tipo de mensagem que eu estou mandando? Não vou entrar em detalhe agora, senão fica muito na teoria, mas daqui a pouco, nos exemplos, vocês vão entender um pouco melhor. A mensagem é exatamente a mensagem, né? Aquilo que eu quero transmitir, é o texto em si, seja ele também verbal ou não verbal. O código são as formas de linguagem utilizadas. Lembra lá atrás das linguagens? Então, esse código é que forma que eu utilizo. Se é linguagem verbal, que tipo de verbal? Se é não verbal, que tipo de não verbal? É tipo e subtipo. E, por fim, o canal. O canal é a forma física, é o meio que eu uso para passar a mensagem. Por exemplo, vamos usar esta nossa situação aqui. Eu, como professora de vocês, estou passando o conteúdo para vocês por este canal aqui. Quem é o emissor neste momento? Sou eu, é a professora de vocês. Quem é o receptor? Você e os demais colegas que estão assistindo. Qual é o nosso referente? Eu estou explicando matérias, conteúdo. Então, qual é o nosso referente? Explicação. Eu posso usar isso. Explicação, informação, a apresentação, mas eu acho que aqui explicação ou informação é o melhor. Mensagem é tudo isso que eu estou falando com vocês, é o texto inteiro que eu estou falando. Que código que eu estou utilizando? Eu estou utilizando a língua escrita, vocês estão vendo aí os slides, mas eu também estou falando, estou utilizando então a língua falada, mas eu também uso desenhos para prender a sua atenção, eu uso cores, eu estou aqui no cantinho do vídeo, eu também estou usando então imagens, cores, eu estou usando então uma linguagem verbal, que é a língua portuguesa falada e escrita, mais as linguagens não verbais, cores, desenhos e vídeos, imagem. E o canal? Que canal que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando o Moodle, né, que foi onde eu postei o material, mas para o Moodle chegar até vocês, para que o conteúdo chegasse até o Moodle e até vocês, eu fiz um vídeo, né, então eu fiz uma gravação aqui no meu computador e ao mesmo tempo eu estou falando com vocês. Então, eu estou utilizando vários canais aí, mas o canal é sempre o meio físico. Então, utilizei a fala, estou falando. Utilizei a escrita, estou usando aqui o recurso de PowerPoint, mais de gravação de vídeo, computador. Depois eu tive que usar a internet e usei o YouTube e estou usando também aqui o ambiente virtual do Moodle. Tá vendo quanto canal utilizado? São esses elementos da comunicação que vão dar origem às funções da linguagem. Então, veja bem, se eu tenho 6 elementos, eu terei quantas funções? 6 também. Cada elemento, uma função. O emissor, ele vai originar na chamada função
emotiva ou expressiva. Gente, só para ficar mais claro para vocês não se sentirem assim tão perdidos. Quando eu estou falando de funções da linguagem, um texto é falado ou escrito, eu estou pensando em que nele? Quais são os elementos que eu estou considerando e que eu vou enfatizar? Por exemplo, aqui, a ênfase, nesse caso do conteúdo que eu estou passando para vocês, não está em mim, está em quê? No conteúdo em si e em você, eu chamando a sua atenção. Não é meu, né? Eu só estou aparecendo aí, mas eu não estou chamando a atenção exatamente para mim. Ok? A não ser o para mim agora que eu usei, né? Então, eu tenho aí a função emotiva. Quando eu dou o foco no receptor, eu estou usando a função apelativa, que também pode ser chamada de conativa. Gente, cuidado, não confundam. Conotativo é sentido figurado. Conativa é função da linguagem, que é o mesmo que apelativa. Na função referente, essa aqui é moleza, hein? Referente, função referencial. Na mensagem, quando o foco é na mensagem, nós temos uma função que é poética. Quando o foco está no código, nós temos a chamada função metalinguística. E no canal, é uma função fática. Não se desespera que eu vou explicar cada um deles na teoria e depois por meio de alguns exemplos, ok? Continuando aqui. Dentro das funções da linguagem, vão ver alguns elementos que eu procuro para eu identificar essa função da linguagem. Lembra lá? A função emotiva está centrada em quem? Na primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? É o eu, é o emissor. Ou o plural do eu, nós, certo? Então, num texto, eu tenho função emotiva quando eu tenho marcas do eu. Eu coloquei aqui verbos e pronomes, mas também pode ter outro tipo de palavra, tá? Mas é porque os verbos e os pronomes são muito comuns. Por exemplo, quando eu falo na frase assim, eu coloquei aqui, ou eu e o coloquei. Ou então, vamos imaginar que você tenha um texto e que a pessoa diz assim, recebeu uma mensagem, preciso falar com você depois. Esse preciso, ele está chamando atenção para o eu. Então, nessa simples mensagem, nós temos uma função que é emotiva. Agora, às vezes, tem adjetivo também. Mas é qualquer adjetivo? Não. Vamos imaginar que eu falo assim, por exemplo. Aí eu assisti um filme longo. O filme longo não depende da minha opinião. Existe aí um parâmetro de filmes, né? Mais ou menos aí 1h20, 1h30. Se o filme ele dura 2 horas, 2h30 ou 3 horas, então realmente ele é um filme longo. Não é a minha opinião. Então isso não é marca do eu. Agora se eu falo assim, nossa, eu assisti um filme longo muito cansativo. Esse cansativo já é a minha opinião sobre o filme. Assim como eu poderia falar assim, nossa, eu assisti um filme longo, mas vale muito a pena. No vale muito a pena, não tem verbo do eu, não tem pronome do eu, mas no vale muito a pena tem a minha opinião. Então tem a minha marca ali presente, ok? Na função apelativa, a marca não pode estar no eu, tem que estar no outro, no receptor, é no você. De novo, verbos e pronomes, mas não só, tá? São os principais. Na segunda pessoa. As propagandas, por exemplo, são mestres nisso aqui. Não perca, ligue, busque, venha, não deixe para depois. É sempre o outro, o outro. Você, ou então, sua empresa, propagandinhas de marca, de maquininhas de cartão, sua empresa merece o melhor. Olha, sua empresa, né? Empresa do receptor. Isso é uma função apelativa. Gente, já que nós temos duas funções já aqui presentes, eu posso falar uma coisinha. Dificilmente um texto tem apenas uma função. Porque às vezes ele terá várias marcas de várias funções. Ah, mas pode ter uma só? Pode. Mas também pode ter mais de uma? Pode. Quantas? Várias. Várias. A função referencial. Por que eu não coloquei nada nela aqui? Eu achei que eu tinha até esquecido. Até esqueci o que eu tinha feito. Por que eu não coloquei nada aqui? Porque é
o tipo de linguagem, aliás, desculpa, é o tipo de mensagem que eu vou falar que vai indicar a função referencial. Lembra lá atrás, já falava que é o tipo de mensagem? É isso. Então, vai depender muito do que está sendo colocado. E aí, geralmente, não é uma palavra, mas é o contexto como um todo. Igual aqui, por exemplo, eu estou passando informação, eu estou explicando, então eu estou usando uma função que é referencial, mais ou menos, tá? Depois eu explico por quê. Estou meio engasgando aqui. A função poética já é quando faz o uso de recursos que são linguísticos. Função poética, a palavra poética lembra o que mesmo? Poema, isso mesmo. Então, se um texto é em forma de poema, ele tem função poética? Sim, ele tem função poética. Mas é só texto em forma de poema que tem função poética? Não. O texto, para ter função poética, ele tem que trabalhar com recursos de linguagem, tá? Lembra disso. Mais à frente, depois, nós vamos falar pelos exemplos mais aprofundadamente sobre isso. Nós já vimos alguns recursos de linguagem lá para trás, ok? O que é a função metalinguística? Presta atenção nisso aqui, hein? O uso do código pelo próprio código. Lembra lá em cima que eu falei? Estou falando da função referencial, mais ou menos. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando um código, que é a língua portuguesa. Para falar de quê? Do código. Então, eu estou usando a língua portuguesa para explicar sobre a língua portuguesa. Então, eu estou fazendo uso da função referencial? Eu estou fazendo uso da função metalinguística. Agora, por exemplo, o professor Valdir, dando aula de física, ele está usando função metalinguística? Não, ele está usando a função referencial. O professor Leonardo, ele está dando aula de biologia, ele está usando função metalinguística? Não, ele está usando função referencial. Agora, a professora Elke, aula de inglês para vocês, ela está dando aula de inglês, ela está usando a função metalinguística? Sim, ela está usando o código da língua inglesa para explicar a língua inglesa. Então, é função metalinguística. Ficou mais claro? E, por último, a função fática. Gente, essa é a função mais, vamos dizer assim, banal de encontrar, mas também difícil de encontrar no texto escrito. É mais comum no texto falado. Vamos simplificar. O que é a função fática? Olha só, hein? Ela tem por objetivo abrir, manter ou encerrar o canal comunicativo. Vamos ver de novo? Função fática, para que ela serve? Para abrir o canal comunicativo, para manter o canal comunicativo ou para encerrar o canal comunicativo. Vamos ver? Início dos nossos vídeos. Eu sempre começo com uma palavra de cumprimento. Um olá, um oi. Essas palavras ali estão servindo para abrir nosso canal de comunicação. Então, eu estou usando naquele momento uma função fática. Como que você atende o seu telefone? Às vezes é falando o quê? Diga, oi, fala, manda aí. Tudo isso está servindo para você abrir o seu canal de comunicação. Um cumprimento, como o meu olá lá no início do vídeo, ou um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é função fática? Também. Eu estou abrindo o canal de comunicação. Mas e quando eu cumprimento para ir embora? Também é função fática, porque olha aqui, ó, ele também serve para encerrar o canal de comunicação. E o manter? Gente, o manter aí varia muito. Por exemplo, quando nós estamos numa conversa longa, às vezes a pessoa fica assim, esses alongamentos que ela faz aí na voz tentando lembrar de alguma coisa, tentando trazer ou organizar melhor o pensamento para falar, só que ela não quer que a comunicação se interrompa, ela quer que a comunicação permaneça aberta. Então, ela vai usando o manter. Vou dar um outro exemplo fácil de você identificar. Já aconteceu, garanto que sim, tá? Já aconteceu de você estar numa rodinha de amigos, assim, conversando sobre alguma coisa, daqui a pouco, silêncio geral. Ninguém fala nada. Aí alguém, incomodado com aquele silêncio, fala assim, então,
Vamos falar sobre o que agora? E aí, gente, quem é o próximo? E aí, nós vamos ficar todo mundo quietinho assim ou vamos fazer alguma coisa? Isso que a pessoa falou é para quê? É para reativar o canal comunicativo ou então para manter o canal comunicativo sem encerrar completamente. Então, a função fática, são pontuais, mas às vezes elas podem alongar um pouco mais. Vou dar um exemplo, muito clássico também. Você está num consultório esperando, né? Ou então num ponto de ônibus, aí tem um monte de gente ou mais uma pessoa do lado, você já não aguenta mais ficar ali esperando naquele silêncio todo, vontade de falar com alguém, aí tem alguém do seu lado e daqui a pouco você fala assim, nossa, tá demorando, né? Esse tá demorando, né? Você está querendo o quê? Discutir sobre a demora com a pessoa que está ali junto com você? Ou você quer apenas, assim, ter alguém para conversar com você naquele momento, nem que seja sobre o assunto da demora? Ou então, nossa, tá quente hoje, né? Nossa, poderia chover um pouco. Gente, você quer discutir sobre a questão meteorológica? É óbvio que não. Então, esse tipo de assunto que você traz ali é a função fática, certo? Vamos para os exemplos agora? Vou trazer alguns textos que eu já trabalhei com vocês lá em outros vídeos. Vamos pegar esse aqui da propaganda, tá? Vamos ver aqui. Essa propaganda aqui, ela foi veiculada na televisão, só que lá era vídeo, né? E ela também depois apareceu nas revistas, páginas de revistas. Então, nós vamos considerar essa propaganda como sendo encontrada numa revista. Ok? Essa informação ela vai ser importante para que nós possamos identificar os elementos. Então, vamos lá. Quem é o emissor da propaganda? Porque o que eu tenho aqui é uma propaganda. Então, quem é o emissor da propaganda? É a revista? É a empresa Axi, ou a empresa que produz o produto Axi, certo? Ela é o emissor da mensagem. Quem é o receptor? O consumidor. Não, é muito generalizado. Preste atenção aqui. Ela quer o consumidor, óbvio, mas ela escolhe um canal para este consumidor. Que canal que ela escolheu? Qual foi o meio que ela escolheu para a propaganda sair da empresa e chegar até o consumidor? A revista. Então, que grupo de consumidor que vai receber essa mensagem? O leitor daquela revista. Então, se eu tenho a revista X, quem é que vai receber essa mensagem? O leitor da revista X. Eu não posso simplesmente falar leitores, porque leitor é todo mundo que lê. E a mensagem vai ser recebida pelo leitor da revista. Mesmo que esse leitor seja esporádico, você volta lá na história do consultório, você está lá no consultório folheando a revista e vê a propaganda. Não importa, casualmente, mas você viu a propaganda e naquele momento você é a leitora da revista. Qual é o referente? Né? Qual é o tipo de mensagem que está passada? Não é o assunto em si, não. Isso é uma propaganda. Então, qual é o tipo de mensagem? Esse mesmo, propaganda. Eu não posso falar que é a praticidade do desodorante. Não, eu tenho que pensar na mensagem como um todo. A mensagem é isso aqui tudo, tá? Então, o que é isso aqui? Uma propaganda. Poderia colocar um texto de divulgação? Também pode. Né? Um texto publicitário? Também pode. Ou só publicidade? Também pode. Mas eu ainda prefiro propaganda, tá? Qual é a mensagem? A mensagem é essa daqui, ó. É a parte escrita. Axi compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Essa é a parte que está aqui, ok? Essa é a mensagem passada. Qual foi o código utilizado? Código. Utilizou a linguagem verbal? Sim. Por meio de quê? Utilizamos aqui a língua escrita. A língua escrita. Mas foi só isso? Também se utilizou uma imagem. Aliás, várias imagens, né? Mas só colocar imagem já está de bom tamanho, porque estamos trabalhando com imagem. Pode colocar no plural. Imagens.
Porque nós temos aqui, ó, do rapaz, a estrada e os desodorantes. Convenhamos que as três são três elementos que se interligam quanto ao sentido, mas, né, na propaganda são elementos que estão aqui separados, ok? E qual é o canal que foi utilizado para a propaganda? Então, eu tenho que pensar o seguinte: quem é que emitiu? É a empresa. Quem é que recebeu? O leitor. Qual foi o canal para isso? Foi a revista. Então, a revista foi o meio físico. E se isso aqui tivesse no outdoor, por exemplo? Quem é o emissor? É o mesmo, é a empresa do desodorante. Mas o receptor não é mais o leitor da revista. Ele é leitor de outdoor, certo? Mas o outdoor, ele é feito... Vou falar portuguesado essa palavra, tá? Mas o outdoor, ele é para quem? É para motoristas e pedestres. Então, o receptor se isso aqui fosse veiculado num outdoor, seria motorista e pedestre. O referente é o mesmo, propaganda. A mensagem é a mesma, o texto que está aqui. O código utilizado também é o mesmo, a língua escrita e imagens. E o canal é o mesmo? Não, agora o canal deixa de ser revista e passa a ser o outdoor. Tá claro isso? Que função que eu vejo aqui presente? Tem um eu que se faz aqui presente? Não, então não é função emotiva. Tem uma segunda pessoa aqui presente? Tem sim. Vamos descobrir onde? Pela palavrinha seu. Cabe no seu bolso, no bolso de quem está lendo a mensagem. Como se esta propaganda fosse individualizada, fosse para você e para cada um que lê essa propaganda. Então, nós não temos a emotiva, mas temos a apelativa. Temos aqui a função referencial? Não, porque não dá para eu perceber aqui as coisas. As informações do desodorante, mas ele está me dizendo que cabe no meu bolso, não tá? É uma informação, não é? É, mas essa informação é feita explorando o significado da palavra. Então, não temos aqui a função referencial. Talvez eu poderia dizer que eu tenho a função referencial aqui no rapaz usando até o desodorante ou na estrada, né, que é uma imagem objetiva, mas elas têm uma ligação que é semântica, então vamos dizer que não temos a função referencial. Temos a função poética? Temos. Justamente porque explorou a ambiguidade, que é um recurso que se faz aqui presente. Isso não é um poema, mas é a exploração da ambiguidade do texto, então é função poética. Tem função metalinguística? Não. Ele está usando um desodorante por meio da revista, né? Ele está usando a revista para falar do desodorante. Não estou usando o código pelo código. E função fática também não, porque o objetivo aqui é direto e ele também fala diretamente para a pessoa, sem ficar ali dando rodeios na mensagem. Vamos para o próximo? Essa propaganda aqui. A propaganda de quê? Dos chocolates de garoto, né? Dos chocolates garoto. Uma propaganda lançada, uma campanha feita uma vez aí para o Dia dos Namorados, que está chegando até, né? Dia 12 de junho. No Dia dos Namorados, não fique sem seu garoto. Que garoto que é esse aqui? Nós temos aqui uma exploração ambígua da palavra garoto. Né? Nós temos uma ligação de sentido, semântica. No Dia dos Namorados, não fique sem seu garoto. Mas esse garoto aqui é o garoto tanto do Dia dos Namorados, mas também está se referindo ao chocolate. Até porque também é muito comum, né? Há uma questão que é cultural aí dizer que no Dia dos Namorados se presenteia com flores, bombons. Então, a propaganda, a empresa se aproveitou dessa questão aí. Que elementos, né, que funções que eu vejo aqui presentes? Eu tenho a função que é emotiva? Não tenho aqui um foco no eu, mas tenho no receptor, que é também
por meio do seu, mas também do fique. Não fique você sem seu garoto. Nós temos uma função referencial, uma informação objetiva. Função referencial tem que ser objetiva, tá, gente? Não temos. Nós temos aqui uma função poética. Sim, a exploração da ambiguidade aqui do garoto. Temos uma função metalinguística? Não, eu não estou usando a língua para falar da língua. E temos uma função fática? Também não. Vocês vejam que ele é direto na mensagem, fala diretamente. Não temos a função fática. E no nossa tirinha aqui, como um todo. Vamos ver aqui nesse... detalhezinho aqui. Os elementos da comunicação. Quem é o emissor? A empresa garoto. Quem é o receptor? É o consumidor. Mas eu tenho que observar o canal. Isso está numa revista? Então, eu tenho como receptor o leitor da revista. Isso está num folder. Então, eu tenho como receptor o pedestre que está ali passando para eu entregar o panfletinho. Isso está num outdoor. Então, é para o motorista e para o pedestre. Depende do canal, ok? Vamos ver aqui. Nesse primeiro aqui, nós temos uma situação comunicativa. Quem é o emissor? O papai. Quem é o receptor? O filho. Qual é o referente? O que é que o pai coloca como mensagem para o filho? Ele faz um pedido. Então, o referente, pedido ou solicitação. Qual é a mensagem? Tudo isso aqui que o pai fala. Qual é o código que o pai utiliza? Ele utiliza a língua, mas não escrita. Ela está escrita na tirinha, mas na situação de comunicação, ela é uma língua falada. E qual foi o canal que o pai utilizou? Ele utilizou a fala, certinho? Aqui, nós temos um emissor, que é o garotinho. O receptor aqui é a porquinha. O referente, ele está falando, fazendo um pedido a ela. É um pedido diferente do pai? É um pedido, é uma solicitação. Ok, mas é um pedido. A mensagem, é isso que ele diz. Qual é o código que ele utiliza? É a língua falada. E para isso ele utiliza como canal a fala. Que função da linguagem nós vemos presente aqui? Na tirinha como um todo, nós temos uma função poética, porque há uma exploração da ambiguidade, do humor, trabalha-se com a língua. Então, como um todo, predomina a função poética. Nas falas, nós temos aqui, só falta encaixar esse parafuso. O pai está dando uma informação. Então, nesse trechinho, nós temos uma função referencial. Filho, vai buscar a porca. Ele está fazendo um pedido diretamente para o seu receptor. Então, nós temos aqui a função conativa ou apelativa. Do lado de cá, quando ele fala com a Rosinha, nós temos também a função apelativa, mas ele usa um vamos, que é o nós, então também tem uma função emotiva. E quando ele diz é só por um instante, é uma forma de convencimento, dessa receptora da mensagem dele ali. Se é uma forma de convencimento, eu poderia até considerar isso daqui como um tipo de função fática, sim. Ok? Vamos ver essa outra aqui. Nós temos a função... aliás, nós temos uma estrofe de um poema belíssimo da nossa poeta Cecília Meirelles, ou poetisa, como preferirem. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Quem é que está dizendo isso daqui? É o eu do poema. Tem o eu aqui no eu, no canto, no minha, no sou, no sou, no sou de novo. Então, predomina uma função emotiva com o texto em forma de poema. Então, nós temos aí disputando uma função poética com uma função emotiva. Temos a função apelativa para o outro.
Não. Ele trabalha aqui com questões linguísticas para eu ter a metalinguagem? Sim, porque esse canto aqui é o poema dela. Talvez só nesse pedacinho, ela não está falando aqui que ela é poeta, ela não fala que ela é cantora. Lembra da cantiga lá na Idade Média? Cantiga eram os textos cantados que depois viraram poemas? Pois é. Então, o poeta aqui, ela está dizendo ser poeta, então ela está usando a metalinguagem também. Ela está falando de poesia e usando para falar de poesia o quê? A poesia. Então, nós temos aqui 3 funções ali, ó, disputando. A função emotiva, a função poética e a metalinguística. Um último exemplo. Estão lembrados desse nosso aqui? Seja mais um filho da mãe? Espero que sim, hein? Nós temos aqui o quê? Como emissor, a Fundação da Mata Atlântica. O receptor, ó, saiu na revista Época, então o receptor é o leitor da revista. Tem como referente uma campanha. A parte da mensagem é o texto inteiro, a parte em destaque mais essa daqui. Na função, aliás, na função não, no código utilizado, ele faz o uso da linguagem escrita, mas também de imagem, né? Para não ficar esse mãe aqui, filho da mãe, mal interpretado. E que canal que ele usa? A revista. Vamos ver as funções? Tem aí uma função emotiva, um eu ali presente? Não. Mas tem a função apelativa. Aqui, ó, no seja, que está ali. Agora, vamos aqui do outro lado. Esse outro lado aqui é dessa parte aqui, tá? Então, quando ele diz assim, ó, 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele está dando uma informação objetiva. Informação essa também que se faz presente aqui, ó, no site e no telefone. Então, isso é função referencial. Quando ele diz assim, o emissor do texto, né, é uma grande oportunidade para você, o destaque está no você. Mas o grande oportunidade não deixa de ser uma opinião do emissor para o receptor. Então, nesse trechinho, nós temos sim a função emotiva. Agora, no seja e no você, para você mostrar que não é um filho desnaturado, acesse, ligue, né? Todos esses, conheça, afilice, todas essas palavras fazem com que a função seja apelativa, que a gente está vendo aqui que tem uma forte presença. A função referencial pelos elementos. A poética, sim, filho da mãe aqui, filho desnaturado, são brincadeiras que se fazem, né, que o autor está fazendo com a linguagem. Então, nós temos também a função poética. Tem a função metalinguística? Linguagem pela linguagem, canal pelo canal? Não. E nem a função fática, porque o canal ele se dá de maneira fluente aqui, sem precisar ficar usando elementos para manter este canal aqui aberto. Certinho? Ficamos por aqui, então. Até a próxima!